Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar no Xcode agora. Para essa primeira aula, o que a gente vai fazer? Bom, vou mostrar uma agendinha para vocês para saber o que a gente vai falar. Primeiro é como criar um projeto, né? Mostrar o Xcode abrindo e ver como é que a gente cria um projeto novo. Depois entender um pouquinho o storyboard. Depois a gente vai tentar criar um evento, um botão que a gente aperte e faça alguma coisa. Depois eu vou falar um pouquinho de labels e botões, assim, quais são os primeiros elementos que a gente consegue colocar na tela, customizar um botão, alterar as propriedades dele, alguma coisa de constraints que eu vou explicar mais para frente o que é, criar eventos, né, com as actions, associar eventos a códigos, né, e propriedades, coisas que existem na tela a códigos, ações condicionais, né? Vamos ficar um pouquinho mais inteligentes, quer dizer, se acontecer alguma coisa, o que a gente faz, esse tipo de coisa. Essa é a agenda de hoje. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é entre no Xcode, pode clicar no ícone, pode apertar o Command espaço, escrever Xcode e depois apertar o Enter. Você vai entrar numa telinha parecida com essa que está aqui, né? E aí tem três opções aí, a do meio é Create a New Xcode Project. Então vamos nessa opção aí, criar um novo projeto Xcode. Quando a gente abre um projeto novo no Xcode, a gente tem a opção de vários templates, né? Se você quiser fazer um game, tem um template para game ali, ó. Se você quiser fazer um app para realidade aumentada, tem lá o template para realidade aumentada já pronto, já com exemplinhos, com algumas coisas assim. Hoje a gente vai fazer a coisa mais simples possível, que é esse single view app, né? Um app com uma view só, ou com um conjuntinho pequeno de views, onde a gente executa uma ação, clica no botão, faz alguma coisa e ele passa para outra tela ou executa uma ação dentro da própria tela. Beleza? Se você apertar no botão Next, ele vem para essa telinha daqui. Então a gente escreve lá o nome do seu produto, o nome do seu app. Eu botei lá My First App. O seu Organization Identifier precisa estar preenchido com absolutamente qualquer coisa. Tá? A linguagem que a gente vai usar é Swift. Então tenha certeza que a opção de linguagem é Swift, e a interface é Storyboard. A gente tem a opção de Storyboard e Swift UI. Hoje a gente vai brincar no Storyboard. Beleza? Next, apertar o botão Next ali. Localização, onde é que eu vou salvar meu projeto. Source Control, ele tem esse Create Git Repository on my Mac. Sempre é uma boa ideia. No futuro eu explico porquê. E aperta lá no Create e pronto. Quando você chegar no Create, a gente chega numa tela parecida com essa daqui, ó. No lado esquerdo, onde está esse highlight amarelo aí, a gente tem uma coisa parecida com o File Manager. Então são todos os arquivos do seu projeto e aí eu posso navegar entre eles. Se você já não tiver com ele selecionado, clica nesse botão, nessa arquivinho Main Storyboard, beleza? Clicando no Main Storyboard, ele vai aparecer essa telinha branca aí, mais à direita. O outro elemento que tem é essa hierarquia aqui, que é uma hierarquia de objetos que você possui na tela. Então agora a gente não tem objeto nenhum, a única coisa que ele tem são os controladores dele mesmo. Então assim, uma tela em branco já é alguma coisa. Então ele está mostrando ali que a única coisa que você tem é uma view. Para uma single view application, tudo que está na tela chama view. Então a gente tem uma view em branco com mais nada dentro. E essa view tem uma safe area, que eu falo no futuro também o que quer dizer essa safe area. O outro elemento mais à direita aqui é um exemplinho lá da tela do iPhone, né? Se vocês repararem, está escrito um pouco mais embaixo assim, View as iPhone 11, também conhecido como iPhone 11. Aqui, ó. Conseguiram ver? A gente pode mudar isso, pode trocar para qualquer iPhone que essa versão do Xcode suporte. Isso é bem legal, né? Bom, se você clicar nesse botãozinho aqui, às vezes a nossa tela é pequena, né? Então tem alguns botões onde a gente consegue ocultar alguns desses elementos. Quando você olha isso de cara na tua frente, tem muita coisa na tela, né? Então a gente pode ocultar algumas coisas e ajudar a gente a ficar mais concentrado em outras,
ou quando a gente está, por exemplo, no notebook pequeno, aproveitar melhor o nosso canvas, né? A nossa tela. Aqui também tem algumas opções disso. Se você tiver uma barra inferior, o do meio ele oculta essa barra inferior, a barra da esquerda, a barra à direita. Né? Essa telinha principal aí, que é o arquivo selecionado, sempre vai aparecer. Que nesse momento é o storyboard com um representante de um iPhone aí. A outra coisa que a gente precisa saber, mais à direita, ele tem essa areazinha aqui, que é uma área de propriedades. Todas as propriedades do seu app, todas as propriedades dos elementos que estão dentro do app aparecem aqui à direita e a gente consegue manipular eles. Beleza? Vou explicar mais a fundo mais à frente também. Não precisa ficar assustado. Eu estou só apresentando a interface, porque normalmente a gente olha para isso daqui, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é tão complicado assim. A gente consegue brincar com ele bem tranquilo assim. Pode acontecer de a tua tela estar assim, ó, tá com no selection aqui. Isso quer dizer que você clicou numa área cinza em volta do telefone e não tem nada selecionado, então ele não tem propriedade nenhuma para mostrar. Tá? O conjunto de propriedades do nada é um nada. E aí então você clica na parte branca aí do telefone, na tela do telefone, e ele volta para esse cara aqui. Beleza? Por exemplo, se eu quisesse mudar a tela, mudar a cor de fundo da tela, por exemplo, eu tenho aqui as propriedades, e dentre elas background, você consegue mudar a cor de fundo. Né? E uma coisa importante é que você esteja nessa opçãozinha mais acima ali, ó, o que tá em azul aqui no meu, tem um íconezinho ali, que é a aba de propriedades da view que está selecionada. Eu só tenho uma view nesse momento, que é o fundo de tela, o background, e aí ele está mostrando as propriedades visuais do background. Né? Um monte de coisa ali. Se ele é opaco, se ele está escondido e tal. A gente vai falar disso mais para frente, mas é importante que esteja ali. O outro elemento importante é esse maisinho aqui. Tenta clicar no maisinho, você vai ver uma tela parecida com essa aqui. Ó. Essa tela daí, ela mostra todos os elementos que já estão disponíveis para a gente. E aí, para a gente adicionar um elemento, é só clicar nesse elemento e arrastar para dentro da tela, para o espaço em branco ali. Tentem fazer isso com um label e vamos ver o que acontece. Legal, né? O que a gente vai fazer hoje? Aproveitando esse label aí que vocês experimentaram, eu quero fazer um app que seja o seguinte, ele tem um label lá em cima, meu primeiro app, embaixo um botão, então a primeira opção é essa esquerda aqui, depois ele se transforma, a gente vai evoluir ele para o botão ficar mais bonitão, legal? E depois a gente vai evoluir ele para esse botão fazer alguma coisa interessante para a gente. Beleza? Então agora eu vou direto para dentro do Xcode e fazer isso junto com vocês. A qualquer momento você para o vídeo, se eu estou andando muito rápido, você para o vídeo, tenta fazer o que eu tô te propondo, chega no ponto onde a gente parou e aí a gente vai junto de novo. Como a gente está vendo, o que a gente precisa fazer aqui agora é adicionar uma label, né? Eu quero botar aqui em cima uma label meu primeiro app. Então eu cliquei nesse maisinho aqui, ó. E aí eu tenho um elemento aqui chamado label. Olha que maneiro. Só de empurrar esse elemento para cá, ele gera ali uma label. Aqui na label eu vou escrever, ó, meu primeiro app. Beleza? Arrumo ele aqui bonitinho. Nesse momento isso aqui parece muito com qualquer editor gráfico. Quem já trabalhou aí com Photoshop semelhantes ou qualquer coisa parecida, é isso aqui. Então, lá, meu primeiro app. A outra coisa que a gente precisa é um botão. Então, vamos lá. Botão aqui. E aí, meu primeiro app com um botão ali embaixo. De cara, está resolvido. Vou dar um play aqui, ó.
tem um botãozinho de play aqui no canto superior esquerdo. Vamos rodar esse negócio e ver o que acontece. Lançando. Olha que beleza, ó. Meu primeiro app ali em cima e o botão aqui embaixo. Só que esse botão não faz nada, não tem graça, né? Então vamos fazer esse botão fazer alguma coisa. A primeira maneira que a gente pode fazer isso é, por exemplo, digamos que eu quisesse que esse botão me movimentasse para uma outra tela, né? E aí eu vou querer, sei lá, apresentar essa tela aí, essa tela vai ter uma cor diferente. Clico aqui no maisinho de novo para eu adicionar um elemento. Tem um elemento especial que o nome dele é View Controller. View Controller. Esse cara daqui é uma tela inteirinha nova. Olha que belezura. Uma telinha aqui inteirinha nova igual a outra. Legal? Essa minha tela nova, quando eu cliquei no branco da tela, ele me apresentou essa view, view aqui com algumas opções, né? Algumas propriedades. Repara que nessa barrinha aqui no alto à direita, se eu tiver aqui em outro lugar, ele vai me apresentar outras coisas. Então ele me mostra a posição, né, que essa tela pode ficar, as propriedades da tela, cor de fundo, opacidade, esse tipo de coisa, a classe que ele está associado, alguma coisa mais levada para o código, entre outras coisas. Tá? Eu vou entrar aqui e vou só mudar a cor do background para abóbora, porque sim, porque eu gosto de abóbora. Legal? E aí o que eu vou fazer? Para eu conseguir fazer esse botão apresentar outra tela, basta eu apertar o Ctrl. O Ctrl é o teclinho embaixo do Shift, entre a função e o Option. E arrastar esse botão, ele me mostra essa linhazinha aqui, olha que legal. E pronto. Apresentei ela aqui botei ela aqui em cima da outra view e soltei. Na hora que eu solto, ainda com o botão do Ctrl apertado, ele me dá algumas opções aqui, ó, show detail, parará, parará. O que eu vou fazer é apresentar o show. Escolhi o show lá. Vou rodar de novo e ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Tá lá o meu app bonitão, meu primeiro app, com um botãozinho pequenininho aqui embaixo. Quando eu clico, ele dá esse show aqui, ele mostrou a outra tela. Se eu arrastar para baixo, eu mostro a telinha de baixo de novo. Se eu mostrar para cima, tá lá outra tela lá em cima. Lindão? Você já pode contar lá, mãe, meu primeiro app foi feito. Consigo fazer, sou hacker, consigo fazer aplicativos. Procurar na internet um botão bonitão, atualizar esse botão, né, customizar esse botão para ele ficar com a cara mais bonita e fazer ele fazer alguma coisa mais interessante do que mostrar uma tela abóbora, né? Então, beleza. O que eu preciso fazer para colocar esse botão mais interessante? Eu quero adicionar uma imagem nesse botão. Bom, no lado esquerdo aqui tem essa pastinha Assets. Se você clicar, ele mostra todos os assets que a gente tem no aplicativo. Nesse momento eu tenho um total de 0 assets. Eu já procurei aqui um botãozinho, né, uma imagem de um botão, que é aquela imagem do iPhone, do botão do iPhone antigo, né? O que eu vou fazer? Vou pegar essa imagem daqui, empurrar aqui para dentro do meu assets. Soltei. Ele passou a ter, como parte do meu projeto, essa imagem daí. Todas as imagens que você precisar usar no seu projeto, você pode adicionar assim. Clica na pastinha Assets e joga todas elas aí para dentro. Legal, vou voltar aqui para o meu main storyboard. Eu clicando aqui no botão, ele mostra à minha direita todas as propriedades desse botão. Então eu poderia mudar a cor do texto aqui, fazer várias coisas. Uma das opções aqui é imagem, tá vendo? Eu clicando aqui na imagem, ele me dá uma série de imagens que já existe no Xcode e uma imagenzinha aqui que é o botão. Aquele botão que a gente botou no Assets. Esse botão aqui ficou imenso. Olha só aqui. Né, que a imagem que eu peguei era muito grande, né?
O que eu vou fazer aqui ficou tão grande que eu mal consigo mexer nesse cara, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse Size Inspector e aí ele está dizendo aqui que o tamanho dele, tá vendo? Width e height, que é a altura e largura, tá grande pra caramba. Então o que eu vou fazer aqui é diminuir isso, vou botar, sei lá, 300 por 300. E ele está numa posição louca também, eu vou botar aqui no 0, 0. Ficou mais fácil de eu mexer agora. Agora eu consigo pegar ele aqui, ó, e colocar ele no meio da tela. Então, deixei esse botão quadrado, coloquei ele no meio da tela aqui, usando para isso, como eu estava com a imagem muito grande, ele se comportou não do jeito que eu queria, eu já fui lá no Inspector e botei o tamanho que eu queria, numa posição mais ou menos que eu sabia que eu conseguia manipular ele. Legal. Se eu mandar rodar agora, será que funciona? Ó, o botão tá bonitão ali. Legal. O que a gente vai fazer agora? Apresentar essa tela abóbora não me diz muita coisa. O que eu quero fazer agora é associar uma ação, outra ação, que não é apresentar essa telinha daí, ao botão. Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é clicar nessa seta aqui, ó, que chama Segue, que na realidade é o que está executando a ação de mostrar outra tela quando eu clico no botão, né? O botão está associado a essa ação aqui. Eu vou deletar ela apertando Command Delete, ou só Delete funciona também. A outra coisa que eu vou fazer, essa segunda View Controller aqui, eu não quero mais ela. Clico nela aqui. Nesse lado aqui à esquerda, repara que ela tem duas View Controllers, ó. A primeira é essa aqui, a segunda é essa aqui. A maneira mais fácil de apagar uma View Controller inteira é clicar no topo da hierarquia dela, que é onde eu estou aqui agora, e clicar no Delete. Apaguei ela lá. Legal? Tem várias outras maneiras de fazer. Mas essa hierarquia aqui à esquerda serve muito para isso, assim, para a gente ter acesso direto aos elementos. Interessante, né? O que eu vou fazer agora aqui é associar esse botão a um código, de forma que sempre que eu clique no botão, eu execute o código. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa, eu vou conferir se essa View Controller ela está associada a uma classe, a um arquivo de código. O que eu fiz aqui? Eu cliquei nesse espaço aqui, ó, nesse botãozinho aqui, que é a representação do View Controller, tá? Vou clicar aqui, onde ele me mostra os itens associados à tela e código. Legal. E aí ele me diz aqui, ó, que a classe desse cara é esse arquivo aqui, View Controller. Pô, maneiro. Eu olhando aqui à esquerda, eu tenho View Controller aqui, ó. O que eu quero fazer? Associar coisas que estão dentro da minha tela a esse arquivo View Controller. Eu sei que a minha tela inteira, a minha main storyboard já está associada. Mas eu quero, por exemplo, associar esse botão a um trecho de código. Para eu conseguir ver as duas imagens ao mesmo tempo, o código e a tela, existe esse botãozinho aqui, ó. Adiciona um outro editor. O que acontece? À esquerda eu posso mostrar, por exemplo, o código, e à direita eu posso mostrar a minha telinha. Então agora eu já consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo, o que para mim é muito bom. A primeira coisa que essa classe me mostra aqui é que ela começa aqui, esse carinha aqui, ó, chamado de Chaves, né? Não é Chapolin, é Chaves. Ele mostra onde começa e onde termina essa classe, porque ele está do lado da classe.
eu estou vendo que essa classe tem uma função aqui dentro, e essa função começa aqui e termina lá onde está piscando o amarelo. Ó. A classe não, a classe termina lá no final. O que eu quero fazer? O código que eu preciso associar ao botão, ele tem que estar dentro da classe, porque ele faz parte da ViewController, mas ele tem que estar fora dessa função aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, vou dar uns Enter aqui, para ter certeza que eu estou fora da função e dentro da classe. Agora eu vou fazer uma coisa parecida com o que a gente fez associando esse botão a outra ViewController. Eu vou apertar o Ctrl, todo mundo lembra qual é o botão Ctrl, vou chegar aqui no código, ó, empurrar minha linhazinha para cá, e aí ele diz ali, ó, Insert Action Outlet or Outlet Collection. O que eu quero é uma ação, né? Uma ação, uma action. Então aqui está aqui, ó, minha conexão do tipo action, numa ViewController, o nome vai ser roda o botão boladão. Beleza? Aqui tem um tipo. Eu gosto de dizer que o tipo dele é um botão, porque senão essa ação vai ser uma ação genérica. Ela vai acontecer quando eu tocar dentro do botão. Tem outras opções aqui, depois a gente pode ver isso. E aí ele me diz qual é o que eu quero, né? Eu quero o sender dele. Beleza. Aí ele criou uma função para mim, que começa aqui, ó, no início dessas chaves, e termina aqui. Basicamente o que essa função tem entre esses dois espaços é nada. Vem um monte de enter aqui, ó. Lembra que eu falei, eu vou voltar aqui para a hierarquia, eu vou fechar essa tela à direita só para vocês verem, vocês não precisam fechar não, tá? Só para mostrar essa hierarquia aqui, ó. Aqui ele diz, na hierarquia ele mostra que eu tenho uma ViewController, essa ViewController tem uma view, essa view tem uma Safe Area, que é essa aqui que ficou em azul, tá vendo? Porque no nosso iPhone, a parte de cima e a parte de baixo, o sistema operacional reserva para ele, meio que não é muito legal a gente usar essas áreas. A gente até pode, mas não é legal usar. Por quê? Porque lá em cima tem um reloginho, lembra? Eu vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, tem um reloginho aqui em cima, tem umas outras opções aqui. Aqui embaixo tem aquela barra para a gente jogar o app fora, né? Tem um que faz isso aqui. Então não é legal a gente usar essa área que está em branco aqui nesse momento. Dentro da Safe Area, quer dizer, paralelo, né, a Safe Area, tem essa label, que é o meu primeiro app, e o botão. Legal? Que eu posso mudar até de nome ele, mas ele está ali com o nome de botão. Então eu vou lá para o código e eu vou dizer o seguinte, ó. O roda o botão boladão, que é a ação que eu faço quando eu clicar no botão, ele vai pegar a view. Vocês lembram da hierarquia lá? Né, eu tenho a minha ViewController, a ViewController tem uma view, então eu posso escrever aqui, view. Você começa escrevendo view com V maiúsculo. Quando eu aperto ponto, ele mostra todas as propriedades e ações que essa view pode fazer. Uma das propriedades, é o background color. Aí eu vou dizer que o meu background color dessa view é igual a uma cor, né? O Xcode tem um negócio muito legal que eu adoro, que é o tal do color literal. Se eu só escrever color, ele já me dá essa opção aí como primeira opção. Eu apertei um Enter aqui, ele me mostrou um quadradinho branco. Olha que coisa louca. Se você clicar no quadradinho branco, eu dei um duplo clique aqui no quadradinho branco, eu posso escolher a cor, vai ser o meu aboborinha lá. Legal. Vamos rodar e ver o que acontece? Rodei aqui, mudei para cá, cliquei no botão, pá! O background mudou para a cor que eu queria. Legal? Agora o que eu quero é o seguinte, eu vou lançar o desafio para vocês aí, eu vou dar mais ou menos uns 5 minutos para vocês descobrirem como é que se faz isso. Eu espero que vocês já tenham dado uma olhadinha na linguagem Swift em si, o que a gente consegue fazer com ela. Se você não deu,
O que eu aconselho é você falar com alguém que já tenha feito isso para tipo te dar uns insights e tal, mas evite pegar uma resposta pronta. Legal? O que eu quero fazer agora é o seguinte: eu estava com a cor branca, mudei para essa cor abóbora aí. O que eu quero fazer agora é, quando eu clicar no botão, fazer um color cycling, que é isso aqui, ó. Cliquei no botão, mudou, 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 mudou. E aí, psicodelia total. Então eu vou dar 5 minutos para vocês. Eu não vou botar isso no vídeo. Eu vou só botar um 5, 4, 3, 2, 1 lá no vídeo. Pausa o vídeo. Tenta fazer e volta. Legal? Bom, na tela não tem muito o que modificar, né? A tela é exatamente a mesma. Vamos ver lá o que eu fiz no código. A primeira coisa que eu fiz foi a coleção de cores que eu quero apresentar. Então eu fiz essa coleção aqui, ó. Como é que essa coleção funciona? Eu disse que as minhas cores boladonas, elas são um conjunto de cores. Esse colchete aqui quer dizer vetor, ou conjunto, ou array, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas é um conjunto ordenado de cores. Né? Então ele é um conjunto ordenado de cores, e esse conjunto é igual a esse conjunto de cores aqui, ó. Né? Fui lá, botei color literal, fui escolhendo as cores e botei umas cores que faziam sentido para mim aqui na sequência. Legal? A outra coisa que eu vou precisar é um índice para eu poder escolher essa cor, né? Então em algum momento eu vou falar assim, primeiro eu vou pegar a cor 1, depois a cor 2, cor 3, e aí quando eu chegar lá na última cor eu volto para a cor 1. Tem uma maneira fácil de fazer isso. Então eu peguei lá e disse que o meu índice de cor nasce com 0. Né? É um inteiro, ele já identifica lá que é um inteiro e nasce com 0. Esse override aqui é um negócio que a gente pode vir a precisar nas view controllers, mas nesse momento só está atrapalhando a gente. Olha o que eu faço com ele. Ó. Morra. Beleza. Alterei lá a nossa função roda o botão boladão. O que eu falei? Pega o índice de cor, adiciona 1 a ele. Tá? Esse mais igual a 1 tem um monte de linguagem, mas é a mesma coisa que dizer o índice de cor é igual ao índice de cor, que atualmente é 0, mais 1. Então quando eu entro aqui ele virou 1. Legal? Ele nasceu 0, começou aqui dentro já com 1. E depois eu falo o seguinte, ó. Esse símbolo aqui de percent é o resto de uma divisão. Eu digo que o índice de cor é igual ao valor dele e o resto da divisão do valor dele pela quantidade de cores. Esse coresboladonas.count me dá a quantidade de cores. Nesse momento, quantas cores eu tenho aqui? Ó? Cadê as minhas cores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 cores. Eu disse, primeiro eu adicionei 1 no meu índice de cor. Depois eu falei o seguinte, é o resto da divisão dele por 12. Isso quer dizer o seguinte, que cada vez que eu passo aqui, eu vou ter um número diferente, né? Eu vou estar somando no índice alguma coisa. Se eu tenho um índice de cor 5, o resto da divisão de 5 por 12 é 5, né? 5 dividido por 12 é 0, resta 5. Se eu cheguei a 12, o resto da divisão de 12 por 12 é 0, né? 12 dividido por 12 é 1, o resto é 0. Então eu peguei o resto da divisão. Isso quer dizer o seguinte, que ele vai somando 1, 2, 3, 4, 5, o resto da divisão por 12 disso é sempre ele mesmo. Quando chega igual a 12, o resto dessa divisão é 0, ele volta a ser 0. E aí quando eu passar por ali de novo, ele vai virar 1 e assim por diante. E depois eu disse que o background color é a cor boladona que tem esse índice. Então a primeira vez que ele passar por aqui, ele vai ter o valor 1, ele vai pegar essa cor aqui. Todo vetor, eu esqueci de falar isso, todo vetor começa por 0. Então esse cara aqui é o cara de número 0 para mim. Quando eu passei por ali, ele somou 1, fiquei com o cara de número 1, peguei esse cara daqui, ó.
esse azulzinho claro. Quando eu passar de novo, eu pego a próxima cor, que é o valor 2, e assim por diante. Né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando ele receber o valor 12, eu vou dividir ele por 12, vai dar 0, e aí eu vou pegar o cara 0 de novo. Essa é uma das maneiras mais elegantes da gente fazer um ciclo de qualquer jeito com índices. Né? Eu quero rodar de 0 a 10, depois voltar para 0, é assim que eu faço. E aí repara uma coisa que legal. Como eu não botei número mágico nenhum aqui, né? Eu tenho um número mágico que é 12, que é o número de cores que eu tenho. Como eu não botei número mágico nenhum aqui, se eu quiser chegar aqui e colocar mais uma cor aqui no meio, em vez de 12 agora eu tenho 13 cores, e esse amarelinho daqui eu vou dar um acochambrado nele, ó. Ele vai, depois daqui ele vai passar para cá e depois para o outro. Legal? Eu não precisei modificar absolutamente nada no meu código para eu adicionar uma cor a mais. Isso é muito legal. Eu consegui construir um código em que, se eu quiser adicionar uma cor, eu só adiciono uma cor, não preciso fazer nada. Dá uma olhadinha no código que você gerou, se ele tem essa propriedade. Quer dizer, se eu quisesse evoluir ele para ter um número maior de cores, eu teria que fazer alguma outra coisa diferente de só adicionar uma cor na minha coleção de cores lá. Se não aconteceu isso, é a primeira vez que a gente está programando. Se você achou uma solução diferente no teu código, não tem problema. Mas essa solução é bem elegante, justamente por ter essa propriedade. Se eu quiser adicionar uma cor, eu adiciono uma cor e não faço mais nada no meu código. O resto está tudo resolvido. Legal, gente? Foi assim que eu fiz. Mais um desafiozinho. Vamos voltar aqui para o nosso storyboard. O que eu quero agora é o seguinte: apresentar uma label. Vou botar uma label aqui, ó, aqui embaixo. O nome dessa cor é branca, o nome dessa cor de fundo. Eu vou esticar aqui para ficar bonitão. Eu vou dizer que ela está centralizada. Bonito. Agora o que eu quero é o seguinte: cada vez que eu clicar, a gente adicionou uma label aqui. Cada vez que eu clicar lá, eu quero trocar o nome dessa label pelo nome da cor de fundo. Qual é a primeira coisa que a gente precisa para fazer isso? Bom, a primeira coisa é eu ter lá no código uma referência dessa label, porque o código não sabe ainda que essa label existe. Então eu vou clicar aqui nesse divisor de tela de novo, vou botar aqui a nossa View Controller e aqui a tela. Legal? Normalmente, para a gente organizar o código, a gente faz o seguinte: tudo que é propriedade fica na metade de cima dessa classe, né? Vocês veem que aqui tem um negócio escrito Class View Controller. Isso quer dizer que esse cara é uma classe chamada View Controller. E essa classe é do tipo UI View Controller. Essa UI View Controller é um super tipo dela. O que é um super? Digamos que eu tenho uma classe animal, e essa classe animal tem outra classe chamada cachorro, né? Porque o cachorro tem as espécies lá dele. Essa View Controller seria a classe animal. View Controller é uma classe que engloba mais coisa. E essa View Controllerzinha aqui é o cachorro. É a minha especialização da classe superior. Beleza? Para a gente organizar o código e não ficar muito perdido, tudo que é ação a gente deixa na metade de baixo do código. E tudo que é propriedade, a gente bota na metade de cima. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Propriedade, por exemplo, um índice é uma propriedade. Né? Um conjunto de coisas é uma propriedade. Essa classe ela tem lá esse conjunto. Uma ação é alguma coisa que eu executo. Legal? O que eu preciso agora? Eu preciso de uma referência de propriedade para essa label aqui. Eu vou pegar aquele meu botãozinho Ctrl maroto lá, maneiríssimo, esticar a minha linha e eu venho aqui para as áreas de propriedade, ó. Aí ele já me diz aqui, ó, você quer um outlet. É isso que você quer? É. Aí eu boto assim, ó, label cor.
e só peço para ele adicionar aqui. Ó. Aí olha só o que ele fez aqui. Ele adicionou essa linha aqui, dizendo que eu tenho um outlet. Esse wiki a gente vai falar mais para frente dele, o que isso significa. Mas a gente tem um outlet. Isso aqui com essa arroba na frente é um negócio chamado anotação. É uma variável do tipo outlet, chamado label core, e ele representa uma UI label, que é essa UI label que eu acabei de conectar aqui. Legal? Aí o que eu quero fazer? Para eu mudar a minha label, a label ela não é só um texto, tá? Ela tem um monte de coisa nela. Uma das coisas que ela tem é o texto que está escrito nela. Então eu vou falar o seguinte, ó, label core, ponto. Ele me mostra tudo que tem. Ele tem um monte de coisa, essa label ela pode fazer um monte de coisa, ela tem posição, tem cor de fundo, cor de frente, tem o que vocês quiserem, o que vocês imaginarem. Uma das coisas que ela tem é o texto. Se eu pedisse para imprimir esse texto no console, por exemplo, fazer alguma coisa com esse texto, né? Eu quero olhar para esse texto, nesse momento ele estaria com o texto branca lá, né? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó. Mudou de cor. Só botei isso aqui. Vamos ver o que acontece. Quando eu clicar, mudou de cor. Mas aí eu mudei de cor e a cor ficou lá. Mudou de cor, ficou lá. Por quê? Eu estou sempre dizendo que só que ele mudou de cor e mais nada. O próximo desafio é o seguinte: alterar esse trecho de código aqui para que quando eu tiver em uma cor, esse label diga qual é o nome dessa cor. Então eu tenho lá em cima cian, roxo, rosa, vermelho, abóbora escuro, amarelo, marrom. Você pode dar o nome que você quiser para a cor. Pode ser flits, não tem problema. Só que quando eu mudar a cor, eu quero a cor associada na label. Beleza? Vou dar de novo um countdown. Espero que vocês consigam fazer isso aí entre 5 e 10 minutos. E aí voltem para o vídeo para ver como eu fiz. Tá? Eu vou achar minha solução aqui. Será que o meu está funcionando? Vou botar para rodar aqui. Então ele começa com branca, cian, roxo, rosinha, rosão, abobrinha, abobrão, amarelo, flix, burro quando foge, verde, musgo. O preto não dá para ver, seria um problema esse. E aí voltou para um branco que eu escrevi branco e não branca. Legal, como é que eu fiz isso? Tem várias maneiras de fazer isso, gente. Tem um monte de jeito de fazer isso, beleza? Eu fiz da seguinte forma. Vamos ver o que eu fiz aqui, que mais que eu fiz na minha view controller. Vocês lembram que eu acabei de falar que tem uns caras que são classes, né? A gente pode construir classe. Classe descreve as propriedades de uma determinada coisa, né? Se você pensar, eu falei cachorro. Se você pensar em cachorro, cachorro tem 4 patas, tem um focinho, tem pelo. Esse pelo tem uma cor. Eu posso dizer que cachorros diferentes têm cores diferentes, esse tipo de coisa, né? Esse UI Color aqui, ela é uma classe também. E o Swift tem uma coisa muito legal, que eu posso dar para classes superpoderes. Então, como é que foi a minha solução? O superpoder que eu dei para dizer que qual é o nome de cada cor, não está dentro dessa classe ViewController. Lembra que essa classe ViewController ela começa aqui e acaba aqui, ó. Não está dentro dela. A única alteração que eu fiz para que o label apresentasse o nome da cor foi o seguinte, ó. Label cor text, que estava com aquele lá, mudou a cor, né? Eu disse que ela tem o nome da view, background color, que é essa cor de fundo, e agora a minha background color ela tem uma propriedade nova que eu mesmo criei, chamada name. E aí, pô, que legal, tem uma propriedade chamada name. Como é que eu fiz isso? Eu fiz uma extensão de UI Color. Isso está aqui embaixo, ó. Começa aqui. Eu fiz uma extensão de UI Color, é assim que a gente escreve.
eu criei uma variável calculada nova chamada name. E essa variável é uma string que ela pode, esse pontinho de interrogação aqui, quer dizer que ela pode voltar um texto ou pode voltar nulo, né? Nulo é o grande nada. Nulo é nulo. Tá? Nulo não é vazio, nulo é nulo. Aí eu fiz a minha listinha aqui, ó. Eu disse que essa cor chama branco, essa cor chama ciano e assim por diante. E se eu não conheço, se eu não tenho nenhuma dessas cores, se eu não conheço qual é a cor, eu retorno nulo. E ele volta o nil aqui. Interessante, né? Por que eu fiz isso? Para não dar erro, né? Porque eu tenho milhares de cores aqui no sistema e eu não vou ficar dando nome para todas elas. Aí eu usei essa minha propriedade nova aqui e tudo vai funcionar lindamente. Mas, Ricardo, e se eu botar uma cor que não tem nome? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu vou chegar aqui, vou fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil. E vou colocar uma cor aqui, outra qualquer, essa rosinha clara aqui. E essa rosinha clara não tem nome, porque eu não tenho o caso dela aqui. Não é isso? Então eu mandei rodar. Cheguei lá, branco, cian, sem nome. Né? Não ter nome, tudo bem, mas eu nem falar para o usuário que não tem nome é ruim, né? O que a gente pode fazer? Esse cara daqui é um opcional, tá? Ele mostra assim, ó. Ele, né, tem esse orgazinho aqui no final, que ele diz que ele é um opcional, ele pode não existir. Uma outra coisa legal na linguagem Swift é o default. Default a gente diz com 2 interrogações. E aí eu posso dizer que é o seguinte, ó. Se eu não tiver nada, se eu tiver nulo nesse campo aqui, nesse name, eu posso dizer que essa cor não tem nome. Será que funciona? Com um defaultzinho maroto ali? Branco, cian, essa cor não tem nome. Isso quer dizer que, de novo, eu posso adicionar cores na minha coleção de cores boladonas à vontade. Quando eu não tiver o nome da cor, ele vai me apresentar lá, essa cor não tem nome. Pô, mas será que aqui é um bom lugar? Eu não poderia fazer isso aqui no UI Color? Porque senão eu vou ter que botar esse default aqui. Sempre que eu quiser fazer isso, eu vou ter que botar esse default aqui. Lembrar de botar esse default aqui. Eu posso botar esse default aqui, ó. Essa cor não tem nome. Se eu fizer isso, eu posso até dizer que essa string aqui, ela sempre existe. Sempre que eu pegar o nome de uma UI Color, a string vai existir. E aí, em vez de estar aqui em cima, ela está aqui embaixo. Mudou alguma coisa na execução? Absolutamente nada. Só que essa extensão que eu criei, sempre que eu quiser dar um nome para uma cor, eu posso usar ela. Não importa qual é o programa que eu estou. Eu posso copiar esse trechinho de código aqui e colocar num outro sistema que eu esteja fazendo e eu preciso dos nomes das cores. Isso é legal, isso é reaproveitamento de código. Galera, eu vou ficar por aqui hoje. Eu acho que a gente já viu um monte de coisa. Experimentem, tentem fazer o que vocês quiserem, assim, tentem adicionar coisas nesse primeiro projeto nosso aí. E muito obrigado pela atenção de vocês. Deixe o seu like, aperta no sininho, dá um joinha aí pra mim. Valeu, gente.